Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, acabou o jogo do Vasco agora e, tipo, é o que eu botei aí na thumb. A defesa do Vasco é ruim, é muito ruim, dá pra ver que não tem uma sintonia nenhuma, mas o ataque é incompetente também, porque quem acompanhou o jogo de hoje, principalmente lá na Casa da TV, que é principalmente o único lugar que dá para comprar o Vasco no momento, viu que o Vasco não terminava a jogada de ataque. Não terminava a jogada de ataque e não tinha meio campo para segurar o contra-ataque do Volta Redonda. E foi assim que saiu até o primeiro gol e o segundo gol, porque o segundo gol para mim foi até pior que o primeiro, pela, pela falta de coragem de se aproximar do atacante. O Lelê, ele ficou entre as linhas, livre, leve e solto. Livre, leve e solto. Assim, foi impressionante que seu Pedro Raul não, seu Robson Bambu e seu Léo Pelé fizeram nesse lance, assim. Sem contar também seu Pumita e o Piton. Mas, assim, o meio-campo, juntando com o meio-campo do Vasco também, foi impressionante o que o Vasco não jogou hoje. Todos os méritos do Volta Redonda, não vou tirar nenhum mérito do Volta Redonda, que é uma equipe boa, que está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro já há muito tempo, mas o Vasco também não teve uma vontade nenhuma. Só um jogador que teve vontade, assim, que a gente viu, que dá para falar que não tem problema nenhum, e dá para até elogiar, é o Peck. O Peck que veio de uma temporada já passada, que todo mundo criticava, todo mundo falava que ele não iria jogar, mas foi o único que jogou hoje. Se o Alex Teixeira não estava em campo. O meio do Vasco não estava em campo. Se alguém achou o meio do Vasco, é um gênio, porque hoje o meio do Vasco não estava em campo em nenhum momento. Em nenhum momento. Aí, quem estava armando a jogada? Senhor Zé Gabriel, que, desculpa, se botar o Zé Gabriel para armar alguma coisa, coitado dele. A história nele. E depois, quando ele saiu, quem ficou armando foi o Pelé. Assim, ele armou até o gol do Peck, ele que sai lá da zaga, dribla, toca pro Peck, porque não tem um meio campo, não tinha um meio campo nenhum, e o Peck vai lá e faz um golaço, mas assim, o zagueiro, a principal função dele é defender, e não dá pro Léo Pelé sair armando jogada desde a zaga, que aí perde a bola, toma um contra-ataque e toma gol. Então, assim, o Vasco hoje foi horrível, horrível, horrível. Quem acompanhou sofreu. Quem é torcedor do Vasco e acompanhou o jogo sofreu. Pensando em, assim, se fosse um time melhor, mais qualificado, mais forte, teria hoje tomado de 5, tranquilo. Ia tomar de 5, tranquilo. Teve lance do Pedrinho, o jogador de Volta Redonda. Ele estava. Eram 3 jogadores de Volta Redonda contra o Léo Pelé só. E o Pedrinho foi fominha e perdeu a bola, mas assim, tem uma qualidade maior, é um time mais forte, um time até um pouco mais organizado, teria feito tomado mais um gol. Não tomou por sorte, não tomou por erro também do adversário. Mas assim, impressionante que o Vasco não jogou hoje. Impressionante. O Pumita hoje muito abaixo, Piton bem. Aí vai Pedro Raul, que até agora não mostrou para que veio, mas também assim, não dá só para culpar ele, porque não tem ninguém para municiar ele. Pega a bola, vai bater um pênalti e perde ainda. Aí chama uma pressão também enorme para si. Os jogadores se escondem na hora de decidir, dá para o Pedro Raul, dá para o Zé Gabriel. Os caras estando mirados no momento assim, eles vão ter que resolver alguma coisa. Esse é o grande problema. Isso é um assustador. E, de novo, eu falo, como já falei outras vezes, o Vasco precisa contratar 4 zagueiros. 4. Estão falando que o Capasso está vindo aí. Tá, faltam 3. Porque o que a gente está vendo da zaga, o que a gente está vendo desse meio campo é de se assustar para o brasileiro.
de se assustar. E agora o Vasco também não está na zona de classificação. Lembrando que a regra mudou, então o Campeonato Estadual, né, ele classifica você para a Copa do Brasil. O Vasco está no momento fora. E agora vai pegar. Ainda tem que pegar o Botafogo, tem que pegar o Flamengo, tem que pegar o Fluminense. Se não melhorar muito, muito, ainda mais com o Flamengo, vai tomar uma goleada assim, se demore, se jogar como jogou hoje, histórica. Histórica. O próximo jogo do Vasco é agora contra o Resende. Tem que ganhar, não tem outra opção. Tem que ganhar. Porque se não ganhar, vai se complicar muito num campeonato que, ao meu ver, assim, você não precisa fazer muita força para se classificar, pelo menos. Tem um Volta Redonda ali que sempre está jogando bem, porque é um time de terceira divisão, mas também para aí. Então, assim, o Vasco precisa muito trabalhar. Eu sei que é começo de trabalho, é começo de tudo, mas também o Vasco não pode ficar num marasmo como ficou hoje. Parece que os jogadores, principalmente o meio-campo, parece que comeu feijoada e foi jogar. Eu acho que o torcedor lá que foi no Kleber Andrade hoje, que fez uma festa bonita para recepcionar a equipe, não merecia um jogo desse, que impressionante, que só teve um jogador, só um cara que a gente via assim, que queria alguma coisa. Eu vou até botar dois, porque ofensivamente o Pelé foi bem interessante, mas assim, você só viu o Peck que é tão criticado. Aí vem o Barbieri, precisando ganhar o jogo, vendo que o Peck tá ali querendo ainda jogar, ele me tira o Peck e não tira o seu Pedro Raul. Aí a gente não entende. Pô, o Peck cansou. Assim, mesmo se o Peck tivesse cansado, ele tá jogando mais que todo mundo ali hoje. Assim, o Vasco vai precisar agora treinar mais, olhar todas as deficiências que teve na partida de hoje, que foram muitas, muitas, e impressionante, assim como o Vasco, o jogo, aqueles 20 minutos contra o River Plate foi ilusão, porque hoje foi, não vou falar uma vergonha, porque eu quero respeitar muito o Volta Redonda, mas foi assustador. Assim, o jogador Lelê e o Naninho brincaram ali no meio campo. Brincaram. Um bom jogador, o Lelê. Não deve ficar no Volta Redonda, certeza disso, para o decorrer do campeonato, pro decorrer do ano, mas assim, ok, é o Lelê, mas cadê a zaga do Vasco? É chocante, assim. Chocante. Aí você martela muito na zaga, como eu tô falando, mas assim, o ataque lá também, né? Ele, ele não faz o serviço dele. Ele não completa a jogada. Na hora que o ataque não completa uma jogada, você estoura na defesa. E estoura no meio que hoje estava horrível. Né? Hoje não existiu. E foi o que aconteceu. Aconteceu muitas e muitas vezes. Eu, de novo, repito lá que eu falei anteriormente. Se fosse um time mais qualificado do Volta Redonda, teria goleado o Vasco. E tranquilamente. E tranquilamente. A sorte do Vasco é que o Volta Redonda errou também em momentos cruciais. Porque se acerta, era para lá de 4. E tranquilo, tranquilo. Sim. Então, a zaga foi mal, mas o ataque foi, como botei, incompetente. É incompetente da ofensiva. Não conseguia fazer gol, assim, não conseguia terminar a jogada, não falo nem fazer gol, não conseguia terminar a jogada. E fazia o Vasco tomando de contra-ataque, porque a equipe toda subia, a zaga estava em linha alta, com Lele e Naninho numa velocidade, tinha o Pedrinho também, jogando sempre nas costas da zaga. E a zaga hoje também está pesada, o Jair e o Zé Gabriel inexistentes na frente da zaga, complicou muito, complicou muito. Eu nem vou falar da Alex Teixeira, porque até agora, desde o ano passado, a Alex Teixeira não veio para o Vasco. A gente está esperando a Alex Teixeira entrar no Vasco aí.
porque apresentaram para o Alex Teixeira. Eu não vi até agora um jogo assim de Alex Teixeira do que todo torcedor vascaíno espera. Então essa é a minha análise assim desse jogo horrível do Vasco. E é melhorar muito porque quinta-feira tem mais um jogo e é obrigação vencer. Não tem outra história, tá? Curta, deixa o like, compartilha para todo mundo esse canal, o vídeo. E até a próxima, porque hoje foi aterrorizante para torcedor Cruz Maltino. Valeu, fui.